Olá a todos do oitavo ano, a nossa aula de hoje é correção dos exercícios de filosofia. Então vamos, página 492, desenvolver e aplicar. No texto a seguir, é apresentada uma explicação para a relação entre as ideias de Platão e as de Agostinho. Pense no fato de que esses dois filósofos viveram em períodos muito distantes. Vamos lá, o textinho. A formação filosófica de Agostinho é, sem dúvida, platônica. É ele próprio quem nolo diz nas Confissões, e é o que se conclui das suas obras. O platonismo não foi apenas um ingrediente da evolução espiritual de Agostinho, que culminou na conversão. Foi também um instrumento e o tesouro dos conhecimentos mediante os quais, e exclusivamente por meio deles, o seu pensamento se formou. Número 1. Qual frase do texto mostra que o filósofo Platão teve importância para a conversão de Agostinho ao cristianismo? Esta frase. Sublinharei. O platonismo não foi apenas o ingrediente da evolução espiritual de Agostinho que culminou na conversão. Conversão, ou seja, ele passou a ser cristão. 2. Qual frase mostra que o filósofo Platão influenciou a formação do pensamento de Agostinho? Aqui, ó. Foi também o instrumento e o tesouro dos conhecimentos mediante os quais, exclusivamente por meio deles, o seu pensamento se formou. Então, também através de Platão e de suas ideias, do filósofo Platão, Agostinho, assim, se converteu ao cristianismo, ele passou a ser cristão e se formou o seu pensamento. Prosseguindo. Página 393. Leia o texto a seguir sobre a Idade Média e a maneira como ela era vista e responda às questões do pensamento medieval. A expressão Idade Média surgiu no Renascimento. Para o homem renascentista, a Idade Média tinha sido uma única e longa noite de 1000 anos, que cobria a Europa entre a Antiguidade e o Renascimento. Ainda hoje empregamos a expressão medieval em sentido pejorativo para nos referir a tudo que nos parece demasiado rígido e autoritário. Mas também houve os que considerassem a Idade Média um período de 1000 anos de crescimento. Foi na Idade Média, por exemplo, que se constituiu o sistema escolar. Já nos primórdios da Idade Média surgiram nos conventos as primeiras escolas. No século XII, as escolas das catedrais vieram se juntar às dos mosteiros. Então vamos. 1. O que significa a ideia de noite de 1000 anos relacionada à Idade Média? Para os renascentistas e também posteriormente os iluministas, a Idade Média viveu nessa noite de 1000 anos porque era um período muito autoritário e rígido. Mas essa é a opinião dos pensadores do Renascimento e dos iluministas. Sabemos que a Idade Média contribuiu bastante para o desenvolvimento da humanidade. Porém, eles olhavam para essa Idade Média, esses 1000 anos que a Europa passou, como se fosse algo desprezível, porque a religião era muito forte, controlava muito a vida e a mente das pessoas. Mas teve sim desenvolvimento nesse período. Em oposição, o que significa a ideia de 1000 anos de crescimento? O autor mostra aqui, ó. Foi na Idade Média, por exemplo, que se constituiu o sistema escolar, houve desenvolvimento de escolas, universidades, várias descobertas e etc. Então teve um crescimento sim. Página 394. Desenvolver e aplicar. Para responder às questões propostas, retome a leitura do pensamento de Aquino e observe o quadro a seguir. Aquino é Tomás de Aquino, que foi aquele filósofo cristão. Filosofia, verdade da razão. Teologia, verdade da fé. Ambas são complementares, pois procedem da mesma fonte, Deus. Número 1. Aquino afirma que filosofia e teologia se complementam, mas existe uma ordem hierárquica entre uma e outra? Explique. Não.
porque a filosofia busca a razão das coisas. Já a teologia busca as verdades da fé. Ambas se completam e a fonte delas é o próprio Deus. 2. Qual a principal diferença entre os métodos de investigação da filosofia e da teologia? A filosofia busca a verdade pela razão. A teologia busca a verdade pela fé. Prosseguindo. Agora a página 396, número 1. Reúnam-se em equipes e leiam as informações do quadro a seguir com as principais ideias sobre o conhecimento, desde a Antiguidade até a Idade Média. Período da Antiguidade. Platão e Aristóteles, dois filósofos. As ideias deles sobre o conhecimento. Para Platão, o conhecimento verdadeiro encontra-se no mundo das ideias. Para Aristóteles, o conhecimento deriva tanto dos sentidos quanto do intelecto. Idade Média, Agostinho. A iluminação divina permite ao ser humano encontrar a verdade. Idade Média, Tomás de Aquino. É possível conhecer a realidade por meio de duas vias, o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. Então nós temos dois filósofos gregos e dois filósofos cristãos. 2. Discutam as questões a seguir e registrem as suas respostas no caderno. Quais as diferenças vocês podem perceber entre as ideias filosóficas dos dois períodos? Para Platão, o conhecimento verdadeiro das coisas estaria no mundo das ideias. Tudo que vemos são sombras, são representações do real. Agora, para Aristóteles, o conhecimento, tanto através de sentidos, a pessoa tendo a sensibilidade, quanto através do intelecto. Agora, já na Idade Média, para Agostinho, a iluminação divina, o conhecimento, partia de Deus para Agostinho. O ser humano só encontra a verdade a partir da iluminação divina. Para Tomás de Aquino, é possível, ou era possível, conhecer a realidade pelo conhecimento sensível, como os sentidos, e o conhecimento inteligível, o sensível, a partir do momento que a pessoa tem acesso aos objetos e vai aprendendo a mexer nesses objetos. O conhecimento inteligível é quando a pessoa passa a elaborar pensamentos sobre esse objeto que ela está utilizando. B. Agostinho viveu entre os anos de 354 e 430. Tomás de Aquino viveu entre os anos de 1225 e 1274. Embora ambos tenham vivido no período da Idade Média, há uma grande distância temporal entre eles, distância de tempo. Por isso, suas ideias sobre o conhecimento podem ser diferentes. Que principal diferença vocês podem apontar após a observação do quadro? Atividades. Número 1. Estudamos que Agostinho se baseia em Platão, mas em alguns momentos afasta-se dele. Apresente duas situações em que ele reelabora a ideia de Platão. Agostinho dizia que o conhecimento vem através da iluminação da fé e que os objetos precisavam ser iluminados por essa luz divina. Platão falava o contrário. A pessoa nasce com conhecimento em si e relembra. Quando ela aprende alguma coisa, ela relembra daquilo que já estava na alma. Agora, para Agostinho, não. A pessoa aprendia porque Deus revelou a ela. E para Platão, vivemos nessas sombras. O mundo ideal é o mundo das ideias. 2. Agostinho formou uma questão. Se a mente humana é falível, mutável e imperfeita, mutável é que muda o tempo todo, como pode compreender a verdade eterna, infalível e perfeita? Isso é possível? Responda segundo o entendimento de Agostinho. Sim. A partir do momento que o ser humano é iluminado por Deus, ele consegue assim compreender essa verdade. 3. Segundo Aquino, existiam dois modos de conhecer a realidade, o sensível e o inteligível. Estabeleça um paralelo entre esses dois modos. O sensível era o contato direto da pessoa com os objetos, e ela vai aprendendo assim através da utilização dos objetos. O inteligível é quando a pessoa tinha capacidade de formular ideias, pensamentos sobre esses objetos que estão sendo usados. Então, essas eram as ideias e os modos de conhecer a realidade para Tomás de Aquino.
4. Você percebeu que há uma diferença entre a filosofia de Agostinho, baseada em Platão, e a de Tomás de Aquino, baseada em Aristóteles. Apresente 2 aspectos do pensamento de Agostinho e 2 aspectos do pensamento de Aquino que demonstrem essas diferenças. Agostinho, todo conhecimento vem da iluminação divina e através dessa iluminação o ser humano ele pode encontrar assim a verdade, o conhecimento sobre as coisas. Já para Tomás de Aquino, o conhecimento ele é produzido em 2 modos para que a pessoa viesse conhecer a realidade: pelo lado sensível e pelo lado inteligível. E por fim, página 397, que são aqueles esquemas que servem de resumos para a compreensão melhor do conteúdo. Agostinho, Tomás de Aquino, fé e conhecimento, relacionando conceitos. O filósofo grego que influenciou Agostinho foi Platão. As ideias de Platão influenciaram na conversão de Agostinho também ao cristianismo, à religião cristã. O filósofo grego que influenciou Tomás de Aquino foi Aristóteles. Fé, no caso aqui, a Idade Média, naquele período de 1000 anos que a Europa passou, a razão era submetida à fé. A fé deveria vir em primeiro lugar. Razão para Agostinho, a luz divina, Deus que capacita o ser humano a ser racional, a ter razão. Enfim, gente. Bom, espero ter ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu!